Meus irmãos, este salmo aqui é um salmo a qual Davi ele vai se humilhar para o Senhor. Davi ele confessa o seu pecado aqui nesse Salmo 51. Davi ele vai pedir para que o Senhor venha ter misericórdia dele por causa do pecado que ele cometeu. Porque a palavra do Senhor diz que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. O que impede de Deus ouvir as orações, operar, agir ao nosso favor é o pecado que nós cometemos. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos e alcançamos misericórdia do Senhor. E é por isso que Davi pede para que o Senhor venha ter misericórdia dele. Ele estava confessando o seu pecado a Deus, porque ele tinha cometido algo muito terrível diante do Senhor, que desagradou o Senhor, que entristeceu o Senhor. Então Davi, ele viu que somente o Senhor poderia fazer com que tornasse a paz, ter a paz dentro dele, a alegria da salvação dentro dele de novo, se por acaso ele abrisse mão do pecado, confessasse e deixasse. Assim ele entendia que alcançaria a alegria da salvação outra vez da parte do Senhor. Então Davi lhe pede para que o Senhor venha ter misericórdia dele, segundo as suas benignidades. Ele pede para que Deus venha apagar a transgressão dele, segundo a multidão de misericórdias. Davi lhe pede para que o Senhor venha lavar ele completamente. Por quê? Porque o pecado ele nos suja. O pecado ele suja nossas vestes. O pecado ele nos deixa irreconhecíveis diante de Deus. O pecado ele nos deixa imundos, impuros, sujos. Quando você peca, você se sente mal, você se sente que está sujo, que você fez algo terrível contra o Senhor. Então, Davi ele estava pedindo: lava-me, Senhor, lava-me completamente, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. O que é iniquidade? Quando você comete um pecado sabendo que aquilo é pecado. Você sabia, mas mesmo assim você foi lá e fez aquele pecado, cometeu aquele pecado. E Davi diz: purifica-me do meu pecado. Então Davi pede para que o Senhor venha purificar ele do seu pecado. Não existe outra coisa, outro ser, outro meio, outro modo a qual pode purificar-nos de nossos pecados. Somente Jesus Cristo pode nos purificar de nossos pecados. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que nós fosse resgatado, transformado para a glória dele, a glória de Deus. Versículo 3, Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Davi diz: eu conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo, as coisas estão dando errado, as coisas estão vindo, as lutas estão vindo, Ali o castigo de Deus está vindo, a justiça de Deus está vindo sobre a vida daquela pessoa, e ela não sabe, diz que não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Mas Davi ele disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós pecamos deliberadamente contra o Senhor, já não existe sacrifício que pode nos salvar. Entende? Então Davi ele reconhecia que somente o Senhor podia salvá-lo de novo, podia resgatá-lo de novo. O versículo 4 vai dizer: contra ti somente pequei, fiz o que teus olhos é mal,
para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, quando nós pecamos contra o Senhor, Davi ele reconhecia que tinha pecado contra o Senhor. Contra o Senhor ele pecou. Contra o Senhor ele sabia que tinha feito algo terrível que não agradava o Senhor. E ele não podia falar, cobrar de alguém, né, ensinar alguém, repreender, exortar alguém. Por quê? Porque ele cometeu um pecado que desagradou ao Senhor. Versículo 5. E eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Davi, ele reconhece que iniquidade ele foi formado, e que em pecado a mãe dele concedeu ele. E eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazem conhecer a sabedoria. Aí Davi vai pedir para que o Senhor venha purificar ele. Purifica-me, versículo 7, com ensopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconda tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lança fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna, dá-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Davi não estava preocupado com coroa. Davi não estava mais preocupado com o reino. Davi não estava preocupado com o trono. Davi não estava preocupado com o palácio. Davi estava preocupado em estar na presença do Senhor. E é por isso que Davi ele pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava com medo da consequência do pecado. Quantas pessoas estão cometendo pecado e ela exerce um cargo, exerce uma função, exerce algo no ministério, na chamada, na casa do Senhor, e ela não confessa porque tem medo de perder aquilo. Tem medo já não ter mais a oportunidade, porque já não está mais preocupado com aquilo que é espiritual, mas aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que está naquele momento. Mas Davi não, Davi estava pedindo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Davi estava dizendo para o Senhor: eu não preciso mais de coroa. Nesse momento eu não preciso de trono, eu não preciso de reino, eu não preciso de ser autoridade, eu não preciso de ser respeitado pelo... Eu preciso, Senhor, que o Senhor crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença. Olha só, Davi não queria, a única coisa que ele estava preocupado é de ser lançado fora da presença do Senhor. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna, dá-me a alegria da tua salvação. Davi, nós sabemos, irmão, e Davi sabia que só o Senhor pode dar-nos a alegria da salvação. Quando nós temos a alegria da salvação em nós, nada, nem ninguém, coisa alguma pode preencher ou nos fazer feliz do que a alegria da salvação que o Senhor coloca dentro de nós. Podemos estar passando por luta, por prova, provação, tudo, mas nós se sentimos alegres, porque nós temos certeza naquele que nos chamou. A Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Graça significa favor imerecido. Nós vamos ser salvos não porque merecemos, mas porque não merecemos. Mas nós temos fé no Senhor Jesus que nós seremos salvos por Ele. Amém? Então, nós temos a alegria da salvação. Davi queria tornar a receber, a ter a alegria
da salvação no Senhor. Então Davi disse, depois, Senhor, que passar tudo isso, que agora eu confessei meu pecado, que eu deixei, que eu parei de praticar. Agora, Senhor, que eu pedi para o Senhor me purificar do meu pecado, de me lavar do meu pecado. Agora, Senhor, que eu pedi para que o Senhor venha criar em mim um coração puro e renovar em mim um espírito reto. E agora que eu pedi, Senhor, para que o Senhor não me lançasse fora da tua presença, e também não retirasse o teu Espírito Santo de mim, e que o Senhor tornasse a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, agora que o Senhor fez tudo isso em mim, e agora também que eu fiz a minha parte para que a tua vontade se cumprisse na minha vida. Agora então, versículo 7, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então Davi estava dizendo para o Senhor, depois de tudo que o Senhor fizer isso na minha vida, aí agora, quando eu me converter de verdade, eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Então, quando o Senhor Jesus falou para o apóstolo Pedro, eu estiver enganado, quando tu se converteres, Pedro, ajuda os teus irmãos também. Então, quando, meu irmão, você se converter de verdade, ensina os teus irmãos também, ajuda os teus irmãos também. O salmista Davi estava dizendo, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Amém? Que Deus abençoe, guarde esta palavra em teu coração. Amém? Continue com Cristo, não desista por nada. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.